Fala, gestores, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Moreira e o foco desse conteúdo são para os alunos que vão fazer a AV2 com as disciplinas relacionadas a Sistema de Informação Gerencial, tá? Tanto da administração como de logística. Eu vou até falar aqui da disciplina. A de administração é Sistema de Informação Aplicada à Gestão, né? Que é muito o SIG. E a de logística é Gestão da Tecnologia e Informação em Logística, tá? Todas têm como base, né, teórica o SIG, né, que é o Sistema de Informação Gerencial, tá? Então, eu vou falar aqui sobre a AV2, é o conteúdo para a AV2, lembrando que é importante vocês assistirem o vídeo da AV1, porque a AV2 vai cair a AV1 e a AV2, então não esqueça de também relembrar o vídeo da AV1, tá bom? Para a disciplina, deixa eu ver até aqui as datas, para a disciplina de administração, né, que é na terça de manhã, a prova será no dia 6 de dezembro. E para a disciplina de logística, a prova será dia 1º de dezembro, quinta-feira, tá certo? Então vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre alguns conteúdos que podem cair na prova, tá? Primeiro, qual a importância da estratégia de TI está relacionada, está alinhada com a estratégia da empresa? É extremamente importante. Qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, qual é a perspectiva de crescimento, quais são as estratégias futuras da empresa. E a TI tem que estar alinhada, acompanhando isso para que eu não tenha uma estrutura de TI ineficiente, tá? Então, isso tem que andar de maneira alinhada, o que a empresa pensa em ser e qual a estrutura de TI adequada para essa realidade atual e futura, tá? Depois, outra pergunta que pode cair na prova, o que é o BSC? BSC a gente chama de Balance Scorecard. Ele tem alguns pilares de análise, tá? O primeiro ponto que ele analisa é a questão financeira. Então, quais são os fatores financeiros, como é que a empresa está em faturamento, como é que ela está em rentabilidade, né? Que às vezes olha só para o faturamento e não olha para a questão da rentabilidade, como é que ela está conseguindo formar o seu preço, como é que estão os seus custos. Então, toda essa análise financeira para ver esse desempenho, esse resultado dentro da empresa. Outro ponto bastante importante do BSC é a análise do cliente. Então, é uma percepção externa. O que é que eu posso fazer para o meu cliente? Qual é a percepção que o cliente tem perante a minha empresa? O que é que eu posso fazer de diferencial? O que é que eu posso fazer para atrair mais clientes? Então, tem esse foco também com a parte do cliente. A terceira, a parte de aprendizado e crescimento. Então, o BSC foca muito na questão de estar sempre aprendendo, com o que fez certo, com o que fez errado, e está sempre no processo de evolução, que a gente chama de melhoria contínua. Então, essa parte do aprendizado para o crescimento é extremamente importante no nosso Balance Scorecard. Depois a gente tem a análise interna, é ver internamente como é que a gente pode ser mais produtivo, aquilo que eu falei, né? Já em vários outros vídeos e em sala de aula. Não é trabalhar muito, é produzir de uma maneira eficiente. Então, como é que eu posso internamente ser mais organizado, ser mais produtivo e atender melhor o meu cliente? E também ele traz outras perspectivas que podem ser alguns outros fatores que são relevantes para a estratégia da empresa e para o crescimento da empresa. Então, esses são os principais fatores do BSC, tá? Outra pergunta que pode cair na prova é o que é vantagem competitiva temporária? Então, vamos lá, criar vantagem competitiva. Primeiro ponto. Se o seu concorrente tem diferencial e você não tem, então você está em desvantagem competitiva. Se você tem a mesma nível de qualificação em atendimento em outros aspectos do seu cliente, você está em paridade competitiva, você está igual a ele. Quando você cria algo inovador e você tem um diferencial competitivo, mas isso é fácil de se imitar, ou seja, você cria um diferencial, mas o cliente a qualquer momento pode copiar isso. Por isso que a gente fala que somente a estrutura de preço não pode ser nem considerado como uma vantagem competitiva, porque você baixa o preço, o concorrente na mesma hora baixa. Então, quando você tem uma vantagem competitiva que a qualquer momento o seu concorrente pode imitar, você está tendo uma vantagem competitiva temporária. E quando é uma vantagem competitiva sustentável? É quando você tem uma vantagem competitiva que é raro, o seu concorrente não tem e que é difícil de imitar. E aí eu já citei em sala de aula alguns cases de sucesso, né? Como o Circo de Solé e tal, são as estruturas que você criou um mercado que é extremamente difícil de imitar.
Então, a pergunta está focando no competitiva temporária, mas é interessante vocês entenderem esses níveis, né? Quando você não tem vantagem competitiva, quando você tem igual ao seu cliente, você está em paridade competitiva. Quando você tem, mas é fácil de imitar, então você tem uma vantagem competitiva temporária. E quando é difícil de imitar, você tem uma vantagem competitiva mais sustentável, tá? Outra pergunta, quais os pilares para o SIG ter uma vantagem competitiva? Então, quando a gente fala em SIG, fala em vantagem competitiva, a gente tem alguns pontos que são extremamente importantes, tá? O SIG, como eu já falei, não é só TI, mas a TI é extremamente importante, é um grande pilar. Mas esse pilar sozinho não forma um SIG, eu tenho que ter outras estruturas. Como? Meus processos têm que estar funcionando de maneira efetiva, então eu tenho que estar com a empresa organizada e as pessoas. Então, eu tenho que ter esses 3 pilares para ter um bom sistema de informação gerencial. A TI, pessoas e processos. Sem a TI eu não consigo ter SIG, mas a TI sozinha não me forma um SIG, forma só uma estrutura tecnológica. Então, TI é captar informações, armazenar e pegar essas informações para a tomada de decisão. Então, se é para a tomada de decisão, eu tenho aí a parte de processos e eu tenho a parte de pessoas, inclusive a qualificação da pessoa que vai tomar a decisão. Então, o SIG é muito mais do que simplesmente só a parte de TI, tá certo? Apesar de ser um pilar extremamente importante. Então, TI, processos e pessoas, tá? Mais outra pergunta aqui, pode cair na prova. O que é um RP? Um RP é um grande, vamos dizer assim, um grande software que ele tenta linkar todos os pontos da empresa, né? Então, da logística ao RH, ao financeiro, ao estoque. Então, quando um cliente compra, já dá baixa no estoque, já entra o valor da venda no financeiro, já vai para o setor de logística para fazer a entrega. Então, o RP é um software que tenta englobar o máximo possível de todas as atividades da empresa em somente uma plataforma, tá? E por último, qual a importância das pessoas no SIG? Como eu falei anteriormente, é extremamente importante, né? Sem as pessoas eu não tenho SIG. Não adianta eu ter uma estrutura de informática que não tem uma pessoa qualificada para pegar aquela... Primeiro, para lançar as informações, se lançar errado eu vou ter problema. E depois, para pegar essas informações, analisar e tomar as melhores decisões. Então, as pessoas fazem parte do SIG. Inclusive, a qualificação dessas pessoas, se não tiverem êxito, se não forem pessoas qualificadas, não adianta eu ter o melhor sistema de informática se as pessoas que estão tomando a decisão não têm uma qualificação para tomar uma decisão mais estratégica, mais qualificada, que possa gerar um melhor desempenho, tá? Então, lembrando, essas são algumas questões que podem cair na V2, acrescida das questões da V1, então tem que assistir os 2 vídeos, tá? E segue também lá o nosso canal, que tem outros vídeos, vários vídeos sobre gestão, e a partir agora de dezembro, janeiro, essa quantidade de vídeos vai aumentar, sempre seguindo essa qualidade e esse propósito de trazer conhecimento tanto para os alunos, né, como para quem quer participar aí, quem quer aprender sobre gestão, quem quer aprender sobre alguma inovação também, que o pilar desse canal é gestão e inovação. Então, entre lá no nosso canal, se inscreva e, principalmente para vocês que estão focados aí nesse vídeo, uma boa prova.